Oi, pessoal. Depois de uma semana, a gente está de volta, né? Prestem atenção. O direito penal, como vocês viram, ele é simples, não é? Muitas coisas você tem que entender. Não adianta você memorizar, porque não vai dar certo. Outras coisas, que são poucas, você precisa memorizar. Hoje nós vamos tocar num assunto que você vai precisar memorizar. Nós vamos falar hoje de extraterritorialidade. Mas antes de entrarmos em extraterritorialidade, nós vamos falar um pouquinho, mas um pouquinho só, sobre o lugar do crime. Lugar do crime é dizer aonde aquele crime ocorreu. Não é no tempo em que ele ocorreu, onde ele ocorreu. Então, nós vamos pegar o artigo 6º e vamos nos lembrar do artigo 5º. O artigo 5º ele fala do tempo do crime. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Ele não se importa com o momento do resultado. Agora, no artigo 6º, ele vai falar do lugar do crime. Ele vai se importar com a ação ou omissão e vai se importar também com o resultado. E mais, ele vai se importar com o lugar onde esse resultado iria se produzir. Vejam, se o agente pratica uma ação, o agente ativo pratica uma ação lá na Argentina para o resultado ocorrer no Brasil, não é? Vamos aplicar a lei penal brasileira ou vamos aplicar a lei penal argentina? Ora, se o resultado ocorreu no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Se o resultado ocorrer ainda na Argentina, aplica-se a lei argentina. É o princípio da soberania, não é? Agora, se o crime vai se consumar, né? O resultado vai ser produzido lá na Argentina e a ação foi praticada lá na Alemanha. Olha, esse resultado deveria se produzir no Brasil? Não. Então, não vamos aplicar a lei brasileira. Tem exceção. Agora, ele deveria produzir o resultado na Argentina, mas acontece que o avião caiu aqui no Brasil. Sobreviveram todos os tripulantes e o avião cheio de cocaína. Olha, iria produzir o resultado lá na Argentina, mas já estava produzindo o resultado aqui no Brasil. Então, vai se aplicar a lei penal brasileira. Por quê? O resultado ocorrendo aqui, aplica-se a lei brasileira. A ação tendo sido praticada aqui, aplica-se a lei brasileira. 3 teorias foram desenvolvidas para isso. 3. Uma chamada teoria da atividade. Mentira. Você pode riscar. Não existe isso para o lugar do crime. 2. Teoria do resultado. Pode riscar. Não existe isso para o direito brasileiro em termos de lugar do crime. Mas por que você está falando nelas? Ué, porque você vai ouvir alguém dizer que se aplica a teoria da atividade. Você não vai confundir. Teoria da atividade é tempo do crime. Teoria mista ou ubiquidade é o lugar do crime. Então, veja, nós temos aqui
3 teorias. Ó. Teoria da atividade, teoria do resultado, teoria mista ou ambiguidade. Esta, sim, foi adotada pelo direito penal. Esta, sim. O que quer dizer esta teoria mista ou ambiguidade? Quer dizer que a lei penal vai ser aplicada no momento da ação ou vai ser aplicada no momento do resultado. Ocorreu o resultado no Brasil, se aplica a lei brasileira. Ocorreu a ação no Brasil, se aplica a lei brasileira. Ocorreu a ação lá na Alemanha e o resultado deveria se produzir no Brasil. Aplica, se for o caso, a lei brasileira. Veja que nós estamos estudando do artigo 1º ao artigo 12. E esse artigo 1º ao artigo 12 trata da aplicação da lei penal. Ele não fala em nada sobre a aplicação da lei processual penal. Ele não fala em nada sobre competência. Competência você vai ver no Código de Processo Penal com a professora Josiane. Tudo bem? Tem nada a ver com o nosso caso aqui. O nosso caso é de lei penal, aplicação da lei penal. Qual a lei penal vai ser aplicada nos chamados crime à distância? Crime à distância é aquele cuja ação foi praticada num país e o resultado produzido no Brasil ou aqui deveria ser produzido. Tudo bem? É o chamado crime à distância. Ou crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo. O que é um crime de espaço máximo? Imagine você que não tem formação jurídica entender o que é um crime de espaço máximo. É aquele crime cujo resultado se deu no estrangeiro e a ação ocorreu no Brasil. É aquele em que a ação ocorreu, foi praticada no estrangeiro e o resultado ocorreu no Brasil. Isto a gente chama de quê? Crime à distância e crime de espaço máximo. Na prova, se ele vier, pelo processo escrito, crime de espaço máximo, você não vai se perturbar, não vai se desesperar. Você sabe que é o crime praticado à distância. É aquele crime cuja ação ou omissão se deu no estrangeiro e o resultado se produziu no Brasil, ou aqui deveria se produzir. Tudo bem? Então, quanto à aplicação da lei penal, o legislador adotou a teoria mista. Tanto faz o lugar da ação ou omissão, quanto faz o lugar do resultado. Tudo bem? Ah, mas, professor, isso aí não ajuda a gente a entender competência? Não. Não. O Código de Processo Penal brasileiro só pode ser aplicado no Brasil. A lei processual penal, ela só pode ser aplicada no Brasil. Ok? Então, professor, se um crime produz resultado em Manaus, mas a ação se deu no Rio Grande do Sul, qual lei penal vai ser aplicada? Ó, meu Deus do céu, é a lei penal brasileira, porque nós estamos dentro do mesmo território brasileiro, tá
Acabou. Agora, se o crime começa no estrangeiro e produz o resultado no Brasil, aplica-se a lei brasileira pela adoção da teoria mista, considerando que a lei penal brasileira vai vigorar, vai ser aplicada ao fato cuja ação se deu no Brasil ou cujo resultado se deu no Brasil e a ação ou o resultado se deu fora do Brasil. Então, vamos lá, para ficarmos bem claros. Os crimes internos, embora ocorridos em estados diferentes, são chamados de crimes plurilocais. E os crimes cuja ação se deu fora do Brasil e o resultado dentro do Brasil, ou vice-versa, a gente vai chamar de crime à distância ou crime de espaço máximo. Não tem como você errar em prova. Se ele trouxer nos crimes plurilocais, aplica-se a lei penal do país onde foi praticada a ação. Errada essa afirmativa. Nos crimes plurilocais, aplica-se a lei do país onde se produziu o resultado. Errado. Nos crimes plurilocais, aplica-se a lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira. Porque plurilocais, a gente está falando de crimes ocorridos dentro do território brasileiro. Isso é importante para afirmar a competência. Não firma mais nada, só a competência. Agora, qual lei penal vai ser aplicada? Olha, se o resultado ocorreu no Brasil, vai aplicar a lei penal brasileira. E se o resultado ocorreu no estrangeiro, mas a ação ocorreu no Brasil, vai ser aplicada a lei brasileira. Tudo bem? Então, se você coloca um veneno no suco de alguém para matar este alguém aqui no Rio de Janeiro, e a pessoa morre aqui no Rio de Janeiro, você percebeu que a ação se deu no Rio de Janeiro e o resultado se deu no Rio de Janeiro. Aplica-se a lei penal brasileira. Por coincidência, o réu vai ser julgado no Rio de Janeiro. Agora, se Joãozinho coloca veneno no suco de Pedrinho para matá-lo, quando chega na Espanha, em Madrid, o piloto vai chamar o passageiro que está dormindo. Quando ele toca no passageiro, ele verifica que o passageiro está morto. Olha, o resultado ocorreu no estrangeiro? Ocorreu. A gente sabe aonde ocorreu? Se foi no espaço aéreo internacional, se foi sobrevoando França, a gente não sabe. A gente não sabe. Só sabe que ele foi encontrado morto aonde? Em Madrid. Tanto Madrid, tanto a Espanha vai ser competente para aplicar a lei penal da Espanha, quanto o Brasil vai ser competente para aplicar a lei penal brasileira. Ou seja, a lei penal brasileira será aplicada ao crime cuja ação se deu no Brasil, ou ao crime cujo resultado se deu no Brasil. Imagine, por exemplo, que na Argentina você coloca bomba num avião de determinado time que lá foi jogar contra o Boca, para que esse avião exploda no momento em que estiver aterrissando o aeroporto Tom Jobim, antigo Galeão. O avião sai de Buenos Aires. Antes de entrar no território nacional, no espaço aéreo internacional, o avião explode. É possível aplicar a lei brasileira? É.
Mas o resultado aconteceu no Brasil? Não. Aconteceu no espaço aéreo internacional. Mas ele deveria se produzir no Brasil? Deveria. Então, é possível aplicar-se a lei penal brasileira. Simples assim. Qualquer dúvida sobre isso, você manda lá pelo Zap. Mas é muito clara essa situação. Veja que eu repito aqui para que você fotografe a print, né, a tela, e veja que o lugar do crime é para aplicação da lei penal. Agora, o lugar do crime, ele vai ser importante para você estabelecer a competência para o processo. Coisas distintas. Ok? Lá no artigo 70 e seguintes do Código de Processo Penal, você vai observar o que é competência. A lei penal brasileira, ela vai se aplicar aos crimes cometidos no todo ou em parte no território nacional. Ok? Bem, aí nós temos uma situação que, às vezes, as pessoas se confundem. E se confundem sem razão. Sem razão. O STJ foi chamado para dirimir essa questão de competência para a aplicação da lei penal brasileira e também para a afirmação da competência processual no caso de crime de contrabando, descaminho. Contrabando ou descaminho. O que é contrabando? Contrabando é a importação ou exportação de mercadoria proibida. E isto é contrabando. E descaminho é a importação ou a exportação de mercadoria permitida sem o recolhimento do devido tributo. Gente do céu, agora eu já sei o que é contrabando? Já. Aí você chega ali no camelódromo, né? E o indivíduo está vendendo um celular. Aí a polícia chega e prende. Aí todo mundo comenta. O cara foi preso por contrabando. Aí você chega e diz, não, ele foi preso por descaminho. Como assim? Descaminho. O celular não está proibido de ser comercializado no Brasil. Não é? Mas um cidadão está comercializando, ele comprou esse celular sem recolher o devido tributo. Ele adquiriu em país estrangeiro sem recolher o devido tributo. Olha, a mercadoria é permitida? É. Mas foi pago o tributo? Não. Isso é descaminho. Agora, se a mercadoria é proibida, isso é contrabando. Tem um engraçadinho aí dizendo, então, droga seria um contrabando? Não. A droga tem uma previsão, ela é proibida, é uma mercadoria proibida, mas ela tem previsão na Lei 11.343. Não se trata. É arma também. Está no Estatuto do Desarmamento. Aí, peças de computador. Olha, peças de computador, elas não estão proibidas no Brasil. Mas quando você importa, você deve recolher o tributo. Então, se eu importar uma mercadoria permitida sem recolher o tributo, eu pratico o crime de descaminho. E se eu compro uma mercadoria proibida? Se você compra uma mercadoria proibida, é contrabando, desde que essa mercadoria não esteja prevista como crime, né,
em outro dispositivo legal. Ok? Muito bem. Aí, então, ele vai falar de competência no caso de contrabando e descaminhos. São situações distintas, como eu disse, né? E ele está falando de competência, não está falando de aplicação da lei penal, não. Define-se a competência pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Ora, a lei penal a ser aplicada é a do Brasil. Por quê? O crime ocorreu, em parte, no território nacional. Aqui ele produziu o resultado, ou deveria se produzir o resultado. Não é? Então, se o crime foi praticado no Paraguai, se a ação foi praticada, de comprar, né, foi praticada no Paraguai, e o indivíduo ia trazer essa mercadoria proibida para o Rio de Janeiro, mas a Polícia Federal apreendeu essa mercadoria em Piraí, não é o lugar onde ia se produzir o resultado, ou deveria se produzir o resultado, que será o competente. Em razão da súmula 151, o juízo competente será o juízo de Piraí, ou seja, o lugar em que a mercadoria foi apreendida. Então, vamos lá. Eu sei que eu sou chato, né, cansativo, mas eu preciso disso. Você coloca uma bomba no avião na Argentina para explodir no Rio de Janeiro. Ela explode no Rio de Janeiro. Pronto. Competente. A aplicação da lei penal brasileira. Ok? Pode se aplicar a lei brasileira? Pode. Agora, você vem com o contrabando do Paraguai. Lá foi praticada a ação de adquirir a mercadoria proibida. Ok? Aplica-se a lei brasileira se você for encontrado no Paraná. Aplica-se a lei penal brasileira se você for encontrado no Paraná. Mas em qual cidade? Foz do Iguaçu ou Rio de Janeiro, porque a mercadoria viria para o Rio de Janeiro? Nesse caso, vai ser competente o juízo do lugar em que a mercadoria foi apreendida. Mas aí eu posso aplicar também para o caso de drogas? Pode. Não tem problema nenhum. Competente vai ser o juiz do lugar em que se tem uma apreensão. O STJ não precisava ser chamado para resolver essa situação. Não precisava mesmo. Ok? Bom, falamos de lugar do crime. Você agora sabe o que é um crime à distância. Você sabe o que é um crime de espaço máximo. Você sabe o que é um crime plurilocal. Você sabe que a lei processual penal só se aplica aos fatos ocorridos no Brasil e que a lei penal se aplica aos fatos ocorridos no Brasil e fora do Brasil, desde que a ação tenha sido praticada no Brasil, a omissão tenha ocorrido no Brasil e o resultado lá fora. Tudo bem? Não vão confundir estas coisas. São institutos bem diferentes. Bem, agora nós vamos falar desse assunto aqui. Esse assunto, extraterritorialidade, ele não tem como você entender. Não tem como. Mas de tanto a gente repetir, você vai memorizar. Temos muita coisa para falar sobre esse assunto aí. Muita coisa. Quando a gente fala de extraterritorialidade, significa fora do território brasileiro. Aí nós vamos ter
uma extraterritorialidade incondicionada, vamos ter uma extraterritorialidade condicionada e uma extraterritorialidade hipercondicionada. Vamos falar de cada uma delas no seu tempo. Olha o que diz o artigo 7º. Aplica-se a lei penal brasileira, estão sujeitos à lei penal brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os seguintes crimes. Ora, você já pode dizer que esse inciso 1, ele trata da extraterritorialidade incondicionada. Trata da extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, o homicídio ou a tentativa de homicídio praticado contra o presidente da República. Não é só o homicídio, não é? Por quê? Os crimes contra a vida são aborto, que é o autoaborto, né, quando a gestante pratica em si mesma o aborto consentido pela gestante, o aborto sem consentimento da gestante. Obviamente, o presidente da República não pode ser vítima desses crimes. Infanticídio é quando a mãe mata, no estado puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o parto. Agora, instigação ao suicídio, auxílio ao suicídio, né? Induzimento ao suicídio, são crimes contra a vida. Então, se o presidente da República foi induzido ao suicídio e ele se matar lá na Alemanha, vai se aplicar a lei penal brasileira. Portanto, nos crimes contra a vida, apenas em 4 crimes, a lei penal brasileira poderá ser aplicada, não é? Se o presidente da República for o seu sujeito passivo. Então, vamos lá. Instigação ao suicídio é um crime. Induzimento ao suicídio é um outro crime. Auxílio ao suicídio é um outro crime. O agente vai responder por participação dolosa em suicídio se ele praticar uma dessas 3 condutas. Tudo bem? Muito bem, mas é crime contra a vida. Se o presidente da República for sujeito passivo de um crime contra a vida praticado no estrangeiro, independentemente de qualquer condição. Independentemente de qualquer condição, aplicar-se-á a lei penal brasileira. O presidente é vítima. Tudo bem? Sujeito passivo. Aí, sujeito ativo for estrangeiro, aplicar-se-á a lei brasileira. E se o presidente dos Estados Unidos matar o presidente do Brasil numa reunião lá na Casa Branca? Olha, o presidente da República vai ser julgado aqui no Brasil também. É óbvio que esta situação de presidente para presidente, não é? Ela pode ter implicações de direito internacional. Mas nós estamos falando de pessoas comuns. Outro crime
que será aplicada a lei penal brasileira, embora cometido no estrangeiro. Crime contra o patrimônio ou fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e dos municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. De maneira que, se um crime for praticado lá na Alemanha e atingir a prefeitura de Japeri, não, Japeri não é cidade, é? Quer dizer, parece que é cidade, mas a gente não pode considerar aqui uma cidade, né? Vamos falar uma cidade mesmo. Volta Redonda. Um indivíduo pratica um crime na Alemanha para atingir o patrimônio da prefeitura de Volta Redonda. Olha, aplica-se a lei penal brasileira, tranquilamente, sem nenhuma condição. E se for falsificado um documento público lá na Espanha, não é? Um documento público da União, olha, aplica-se também a lei brasileira. Bem, aí vem a linha C. Contra a administração pública. Crime praticado no estrangeiro contra a administração pública. Aplica-se a lei brasileira? Aplica-se. Mas aí tem uma condição. Qual é? Por quem está a seu serviço. Então, se for praticado um crime contra a administração, lá na Espanha, aplica-se a lei espanhola. Mas, se o agente ativo estiver a serviço do Brasil, do Estado, do território, do Distrito Federal, né, do município, aí sim tem que se aplicar a lei penal brasileira. Olha, eu só memorizei. É qualquer crime praticado contra o presidente da República no estrangeiro que o Brasil vai punir? Não. Bolsonaro, que é o atual presidente da República, passeando por uma rua de Paris, é abordado por um ladrão, e esse ladrão diz: "Senhor presidente da República Federativa do Brasil, meu nome é John, e eu vim aqui subtrair para mim ou para outro em coisa alheia móvel. Aí, sem violência ou grave ameaça." Ao presidente diz: "Espera aí, filho, peraí. Você sabe que nós podemos aplicar a lei penal brasileira?" "Não, presidente, não, porque não é contra a sua vida. Eu não estou praticando crime de auxílio ao suicídio, nem homicídio." "Mas e se eu reagir?" "Se você reagir, eu vou te matar." Você tem coragem? Tem. Ladrãozinho fala. Aí o presidente reage. Ele atira no presidente e mata o presidente. Pergunta: é um crime contra a vida do presidente? Não. É um crime contra o patrimônio do presidente. Mas não é um crime contra a vida. É o chamado antigo latrocínio, né, que as pessoas chamavam de latrocínio, e que você vai chamar de crime, roubo qualificado pelo resultado morte. Viu como é que a situação muda? O presidente morreu assassinado nos Estados Unidos. Como? O indivíduo foi matar o presidente. Ótimo, é crime contra a vida, homicídio. Agora, foi num roubo. Num roubo já não é mais homicídio. Né? É roubo qualificado pelo resultado morte. É óbvio que um dia eu vou te mostrar que a competência para julgar o crime de roubo qualificado pelo resultado morte não seria jamais do juízo comum. Seria também do tribunal do júri. Mas não vamos entrar nisso agora.
Aí vem a linha D e diz: o genocídio praticado por brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil. É óbvio que a gente está falando de pessoa domiciliada no Brasil, e não é só brasileiro, a gente está completando. O genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, não é? Aí nós temos que faltou o legislador colocar a palavra estrangeiro, ou estrangeiro domiciliado no Brasil. Isso é um problema tão sério, porque existe residência e existe domicílio. O estrangeiro pode ter residência no Brasil e não ser domiciliado aqui, não é? Ele pode ser domiciliado aqui e não ter residência aqui. É um negócio complexo. E aí nós estaríamos falando do mundo do direito civil, lá do artigo 72 do Código Civil. Mas o genocídio, ele será punido sem condição nenhuma quando o agente ativo for brasileiro ou for um estrangeiro domiciliado no Brasil. E o que é genocídio? Não é? O crime de genocídio, só um minutinho, ele está na Lei 2.889, de 1º de outubro de 1956. Esta lei manda aplicar a lei penal brasileira ao crime de genocídio praticado por brasileiro ou pessoa estrangeira domiciliada no Brasil, onde quer que ele tenha sido praticado. Então, se um brasileiro for para a Arábia e lá praticar um genocídio, caso ele sobreviva, ele vai enfrentar a lei penal brasileira. A genocídio é o homicídio. Não. Genocídio não é só homicídio, ok? Depois vocês deem façam uma leitura dessa lei 2.889, lá nos artigos 1º, 2º e 3º, e vejam quais são os crimes que a gente vai chamar de crime de genocídio. Ok? Genocídio pode ser uma lesão corporal. Está claro? Muito bem. Como nós dissemos, estes crimes aqui, praticados contra a vida do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública das entidades, dos órgãos públicos brasileiros, né? Das pessoas jurídicas de direito público brasileiro, contra a administração pública, por quem estiver a seu serviço, e o genocídio, são crimes que não estão sujeitos a qualquer condição. Por isso que a gente vai dizer que chama-se extraterritorialidade incondicionada. Agora, você vai ter que memorizar alguns princípios. Por que que o crime de homicídio contra o presidente da República ocorrido no estrangeiro, a ele vai se aplicar a lei penal brasileira? Muito simples. Esse dispositivo é regido pelo princípio real, princípio da proteção ou princípio da defesa. Olha, o genocídio já não é regido pelo princípio da defesa. Ok? Agora, e ele diz, nos casos do inciso 1,
o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Professor, se um indivíduo pratica um crime contra o presidente da República lá na França, lá em França, ele é julgado e condenado segundo a lei francesa. Ele pode ser julgado e condenado segundo a lei brasileira? Sim. Por que não? Sim, aplica-se a lei penal, sem nenhuma condição, ao crime contra a vida do presidente da República, ainda que praticado no estrangeiro. E se lá ele foi absolvido, por relevante valor social, por relevante valor moral, sei lá, ele foi absolvido. Mas ele pode ser condenado no Brasil. Ah, professor, mas aí tem aquele negócio ibis em ibis, não tem nada disso. Não tem nada disso. Ok? Não tem nada. Não é uma dupla punição. Não é uma dupla punição. É que a lei penal autoriza. Agora, depois você vai ver no artigo 8º que a pena cumprida no estrangeiro será deduzida da pena a ser cumprida no Brasil. Imagine que um indivíduo mate o presidente da República nos Estados Unidos e lá ele é condenado a 20 anos, a 30 anos. Perfeito? Aí ele é julgado no Brasil e é condenado a 18 anos. Ok? Ora, ele já tem crédito de 12 anos, porque ele cumpriu 30 lá, e aqui foi condenado a 18. Agora, digamos que ele tenha sido condenado lá a 18 anos e aqui a 30 anos. Olha, ele tem um débito, ele vai ter que pagar mais 12 anos aqui no Brasil. Ok? Não é uma dupla punição. Bem, aí o genocídio, quando a gente for brasileiro ou estrangeiro domiciliado no Brasil, o princípio a ser aplicado é o princípio da justiça universal ou cosmopolita. No caso do inciso 1, lembre lá, eu estou repetindo, contra a vida do presidente da República, consumado ou tentado, contra o patrimônio dos órgãos públicos ali mencionados, contra a fé pública brasileira, não é? Contra a administração pública brasileira por quem estiver a seu serviço. Aplica-se a lei penal brasileira sem nenhuma condição. Aí vem a letra D e diz: pune-se, segundo a lei brasileira, o genocídio praticado por brasileiro em qualquer lugar do mundo. Olha, o Brasil pune o autor de um genocídio? Pune, se ele for brasileiro. Se ele não for brasileiro, ele não pune. E se ele for estrangeiro? Também não pune. Mas e se for estrangeiro residente no Brasil? Pune. Então, indivíduo estrangeiro residente domiciliado no Brasil que praticar um genocídio na Alemanha, ele vai ser julgado segundo a lei brasileira. O brasileiro que praticar um genocídio na Espanha será julgado segundo a lei penal brasileira. Tudo bem? Então, o genocídio, ele aí já merece uma condição. Ser o agente brasileiro ou ser o agente estrangeiro residente domiciliado no Brasil. Mas, mesmo assim, você vai continuar chamando isso de extraterritorialidade incondicionada. O genocídio está lá na lei 2.889, de 1º de dezembro de 1956. Não, de outubro de 1956. Tudo bem?
Agora, nós vamos prosseguir um pouquinho mais, ainda falando sobre o genocídio. E aí, eu quero que você preste a maior atenção possível. O genocídio admite a prisão temporária. A professora Josiane já falou com você sobre prisão temporária. Não falou uma vez, não falou duas, não falou três, já falou várias vezes sobre isso. E não só a professora Josiane, outros cursos, outros professores com os quais os senhores tenham estudado, falaram sobre prisão temporária. Ela tem um tempo delimitado. A prisão preventiva não tem ainda um tempo delimitado, mas terá. Com a reforma que vem aí do Código Penal, do Código de Processo Penal, mais uma reforma terá. Então, você vai encontrar o genocídio admitindo a prisão temporária de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias. Essa prisão temporária ela está prevista na Lei 7.969, aliás, Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989. Olha, professor, se o indivíduo praticar um crime de genocídio, ele pode ser preso temporariamente? Pode. Por 5 dias, prorrogável por mais 5. É o que você vai encontrar no artigo 1º, inciso 3º, a linha M da Lei 7.960. Pronto. Só que esta minha afirmativa está errada. Só que esta minha orientação está errada. Ah, mas, professor, quando eu estou lendo a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, eu vou lá no artigo 1º, inciso 3º, a linha M, e o legislador disse para mim que o autor de um genocídio pode ser punido, olha só, pode ser preso temporariamente, e o prazo dessa prisão temporária é de 5 dias, prorrogável por mais 5. Ah, entendi. Agora você vai esquecer a Lei 7.960 e você vai abrir a Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, que trata dos crimes hediondos, e, ao tratar dos crimes hediondos, ela prevê a mesma prisão temporária. Só que não é por um prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. É um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 30. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072. Professor, então, tem 2 leis temporárias, tem 2 leis que tratam da prisão temporária, uma com prazo de 5 dias e outra com prazo de 30 dias, ambos prorrogáveis por igual prazo. Um previsto na Lei 7.960 e outro previsto na Lei 8.072. Qual das duas eu vou aplicar na prova? Você vai trazer, na prova, em qualquer lugar da sua vida, você vai esquecer a Lei 7.960 e vai trabalhar em cima da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990. Então, ele vai dizer: o crime de genocídio admite, 2 pontos, prisão temporária
pelo prazo de 5 dias, prorrogável por mais 5. Prisão temporária, pelo prazo de 5 dias, prorrogável por mais 30. Letra C, prisão temporária de 30 dias, prorrogável por mais 5. Letra D, prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, prorrogável por igual prazo. Prisão temporária de 40 dias. Você vai colocar a letra D, sem medo de errar. Mas, professor, eu insisto, a prisão temporária está prevista em 2 institutos legais. O genocídio é crime hediondo. Prevalece as normas que prevêem, que trata, a norma, né, que trata dos crimes hediondos. Muito simples. Você vai lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 e depois você já sai para o abraço. Mas se o indivíduo falar na Lei 7.960, a Lei 7.960 não prevê a prisão temporária de 30 dias, prorrogável por mais 30 para os crimes de genocídio, para os crimes hediondos. Ok? É a Lei 8.072 que vai tratar disso. Bem, agora vamos falar da extraterritorialidade condicionada. Antes de entrar aqui, deixa eu falar mais uma coisinha. Lá no inciso 1 do artigo 7º, estão previstos os crimes que o Brasil se deu o luxo de punir o agente ativo, sem nenhuma condição. Agora, quando a gente fala em extraterritorialidade condicionada, você já pode se antecipar. Condicionada a 5 condições cumulativas. 5 condições. A lei penal brasileira aplica-se a qualquer crime praticado no estrangeiro? Não. Só se aplica aos crimes previstos no artigo 7º. Artigo 7º, inciso 1, artigo 7º, inciso 2, artigo 7º, parágrafo 3º. Tudo bem? Mas no caso do inciso 1, contra a vida do presidente da República, patrimônio do Estado, fé pública do nosso Estado, não é? Contra a administração pública brasileira por quem estiver a seu serviço. E genocídio, vigora o princípio da extraterritorialidade incondicionada. Agora, amparando-se também no princípio da justiça universal, ou princípio da cosmopolita, o legislador, no inciso 2, repetiu o mesmo princípio da linha D do inciso 1 do artigo 7º, princípio da justiça universal. E aí ele diz que aplica-se a lei penal brasileira aos crimes, não a todos os crimes, aos crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir.
Olha, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. O furto. Não, porque o furto não tem nenhum tratado e não tem nenhuma convenção que o Brasil seja signatário, né? Que o Brasil se obrigou a punir quando ocorrido no estrangeiro. Ah, entendi. E o estupro? Também não. Não tem tratado. Não tem. Ah, professor, e o estupro contra a mulher em estado de violência doméstica? Ah, é possível. É possível. E o estupro de vulnerável, criança? Ah, é possível. Temos que ver se tem algum tratado. Aí o furto? Também é possível. Temos que ver só se está previsto em tratado. Mas o furto eu tenho certeza que não. Ok? Todos os demais crimes, roubo, né? Epidemia com resultado morte, enfim, tem que ver se o Brasil se obriga a punir. Qual outro crime que o Brasil se obriga a punir, desde que reunidas 5 condições? O crime praticado no estrangeiro por brasileiro. Ah, então se eu for para a Argentina e cometer um crime, você vai ser julgado segundo a lei brasileira e vai ser julgado segundo a lei argentina, tranquilamente. Professor, e se esse crime que ocorreu no estrangeiro não for objeto de tratado ou convenção? Olha, os crimes praticados por brasileiro no estrangeiro serão punidos segundo a lei penal brasileira. Tranquilamente. Ok? O Brasil não quer que seus filhos saiam por aí praticando crimes. Depois, vêm-se os crimes praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam punidos. Gente, presta atenção. O navio americano de propriedade privada, ele, quando estiver no Brasil, ele é território brasileiro. O navio português, quando estiver ancorado num porto do Brasil, ele é território brasileiro, desde que seja propriedade mercante, a propriedade privada, ou seja, no mercante. O navio público é outra coisa. A aeronave pública é outra coisa. Nós estamos falando de aeronave ou embarcações privadas. Privada. Então, vamos lá. Repetindo. Aplica-se a lei brasileira, embora cometido no estrangeiro, os crimes que o Brasil se obrigou a punir, a reprimir, em tratado ou convenções. Os crimes praticados no estrangeiro por brasileiros. Os crimes praticados em aeronaves ou em embarcações mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Ora, o navio brasileiro no porto de Amsterdã é navio holandês, se ele for de propriedade privada. Então, o crime ocorrido dentro de um navio brasileiro no porto de Amsterdã aplica-se à lei penal holandesa. Ora,
mas vai se aplicar a lei brasileira se aí eles não sejam julgados. Porque pode ser que o holandês, que a Holanda, entenda que um crime praticado por um navio brasileiro fazendo um cruzeiro, né? O crime ali corrido não tem nenhuma significação, não significa nada para o Estado holandês. Uma briguinha de barra ali entre Joãozinho e Pedrinho, o que vai importar para o Estado holandês? Nada. Aí ele não vai julgar por isso, é chamada, chegar, vocês são brasileiros, vocês se resolvam aí. Mas nós não vamos nos meter nisso. Olha, então, não foi julgado, mas o crime ocorreu. Lesão corporal culposa, aliás, dolosa, leve, lá na Holanda. Olha, não foi julgado, não foi processado, mas foi praticado no estrangeiro, porque o navio brasileiro privado no estrangeiro é território estrangeiro, não é? Foi praticado no estrangeiro, mas não foi punido, o Brasil pode punir. Está claro? Bem, agora a gente vai navegar por umas coisinhas chatas. Lembra que eu falei que, no caso do inciso 2, que a gente acabou de ver, os crimes que, por tratados ou convenções, o Brasil se obrigou a reprimir. Aliás, só um minutinho, tem essas duas palavrinhas aqui que elas precisam ser explicadas pelo professor de Direito Constitucional. Tratado e convenção. Tá claro? É óbvio que eu vou dizer para você que tratado é um acordo firmado entre o Brasil e países estrangeiros. Convenção é um acordo não firmado pelo Brasil e países estrangeiros, mas é um acordo firmado por todos os países reunidos numa convenção e que o Brasil resolva assinar. Então, vejam bem, Convenção Interamericana da Costa de São José da Costa, Convenção Interamericana de Direitos Humanos de São José da Costa Rica. O Brasil se tornou signatário. Os países ali reunidos disseram: vamos estabelecer regras de direitos humanos que vão vigorar em todos os nossos países. O Brasil se comprometeu, né, a assinar aquilo ali. Ele não fez um acordo, ele se comprometeu a assinar. Ele concordou. Ah, mas concordar é fazer um acordo? Não. Agora, tratar... Ah, professor, concordar não é fazer um acordo? O senhor viajou. Mentira, não viajei, não. Vamos na Justiça do Trabalho? Você tem uma empregada ou um empregado, não paga o salário a esse empregado, ele entra na Justiça do Trabalho pedindo para que você pague o salário dele de R$ 2.500. Você está apertado, chega na Justiça do Trabalho e o juiz propõe um acordo. Gente, vamos fazer um acordo? Vamos. Quanto é que só pode pagar? Eu pago 1.200. O senhor, que é o obreiro, aceita? Eu não estou de acordo, mas concordo com a proposta. Eu não estou dizendo que ele me deve 1.200, ele me deve 2.500, não é? Mas eu concordo em receber 1.200, ok? Então, acordar e concordar são institutos diferentes, né? É a mesma coisa, estar ciente e concordar.
Você está ciente de que foi expulso do colégio, mas você concorda? Não, porque é injusto você ter sido expulso do colégio. Não é? Então, os praticados por brasileiro também no estrangeiro, os praticados no estrangeiro por qualquer pessoa, né? Etc. Bem, como eu disse, a extraterritorialidade condicionada está condicionada a 5 condições. Faltou uma delas, não se aplica à lei brasileira. Tem que decorar. 5 condições cumulativas. Faltou uma, já era. Não se aplica à lei brasileira. Vamos lá. Os crimes previstos em tratados e convenções internacionais. Eu ia falar sobre a palavra tratado, sobre a palavra convenção. Eu te dei uma ideia do que seja, e agora você vai no artigo 5º, inciso 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil. Lá, o legislador disse: um tratado ou uma convenção assinado pelo Brasil, ou assinada a convenção, ingressa no ordenamento jurídico brasileiro depois, aliás, ingressa no ordenamento jurídico brasileiro se o presidente da República assinar. Então, a quem compete privativamente celebrar tratados ou convenções ou qualquer outro ato internacional. O presidente da República. Ele assina. Pronto. Mas basta o presidente assinar, o seu professor de direito constitucional vai dizer não. Não basta ao presidente da República assinar um tratado. É necessário que o Congresso Nacional referende esta assinatura, esse tratado. O Congresso Nacional tem que concordar com o tratado celebrado pelo presidente da República. Tudo bem? E não é uma coisa simples, não. Esse tratado ou essa convenção será votada, ou será votado o tratado e votada a convenção pelo Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos seus membros e serão incorporados à legislação brasileira como emenda constitucional. É o que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa vigente Constituição. Ora, o seu professor de Direito Constitucional, é óbvio que com muito mais clareza do que eu, vai dizer e você vai repetir. A quem compete privativamente a celebrar tratados, convenções e outros atos de direito internacional? O presidente da República. Mas o que ele assinar está valendo? Vai estar valendo. Valerá no Brasil como emenda constitucional. Votada por 3/5 dos membros do Congresso Nacional, não é? Em 2 turnos,
E elas, convenções, e eles, tratados, e eles, atos internacionais, serão considerados no Brasil como emenda constitucional. Então, o Tratado de São José da Costa Rica é uma emenda constitucional no Brasil? É uma norma de direito constitucional? É. E assim foi tratado como emenda constitucional. Gente, não podia imaginar isso. Desculpa. É óbvio que o seu professor de constitucional vai explorar esse assunto com você. Mas vamos prosseguir. Olha, eu disse ali que a primeira condição para se aplicar a lei brasileira, a lei penal brasileira, aos crimes ocorridos no estrangeiro, desde que não sejam aquelas lá do inciso 1, é que haja previsão para se punir esse crime num tratado. Como eu disse, o Brasil não tem nenhum tratado que o obrigue a punir um crime de furto ocorrido no estrangeiro. Então, um furto praticado por brasileiro lá na Alemanha, fica lá na Alemanha. Lá na China, fica lá na China. O Brasil não vai se meter nisso. Por quê? O Brasil não fez nenhum tratado, não celebrou nenhum tratado se obrigando a reprimir o crime de furto ocorrido no estrangeiro. Então, a primeira condição é essa. Segunda condição. É preciso que esse crime tenha sido praticado por brasileiro. Olha lá. Ficam sujeitos a leis, tratados e convenções praticados por brasileiro. Olha, muito bem. Ser brasileiro, princípio da personalidade ativa. Então um crime de tráfico ilícito de droga praticado por brasileiro lá na Espanha, no aeroporto da Espanha, ele vai ser punido segundo a lei brasileira? Vai. Vai ser punido segundo a lei espanhola? Vai. Porque ele é brasileiro, praticou um crime de tráfico ilícito de entorpecente e o Brasil se obriga a punir, a reprimir esse tipo de crime. Então, depende também do princípio da personalidade ativa. Professor, e um crime de tráfico ilícito praticado por um chinês na Indonésia? O Brasil não tem nada a ver com isso. Ok? Nada a ver. Aí, se for um brasileiro, se ele for um brasileiro e vier para o Brasil, vai ser punido segundo a lei brasileira. Porque tem previsão no tratado, tem previsão, tem a personalidade ativa. Princípio da personalidade ativa. Bem, os crimes praticados no interior de aeronaves ou embarcações brasileiras privadas, que não sendo agente ativo punido no país em que o fato ocorreu, sendo ele brasileiro e havendo previsão em tratado, o Brasil também vai punir. Ok? Simples negócio. Agora, aqui estão as condições. Está o crime incluído entre os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Bom, é condição cumulativa. Tem previsão no tratado. O cidadão é brasileiro ou estrangeiro residente no país. O Brasil se obrigou a reprimir.
Mas o crime é político. Olha, Batistite, como que é não? Aquele Batiste, acho que é Batiste ou Batistite, um cidadão italiano que foi condenado lá na Itália à pena de morte, veio para o Brasil e o Brasil o extraditou, mas o presidente da República, à época, ele se negou a extraditar. Tudo bem. Depois veio um novo governo e resolveu extraditar o indivíduo. Ora, César Battisti. É César Battisti. César Battisti, o nome do homem. Está cumprindo prisão perpétua na Itália. Então, o Brasil não reconheceu que ele praticou na Itália um crime político. O STF não reconheceu que foi um crime político. O presidente da República, à época, reconheceu, diferentemente do Supremo, que era um crime político. Veio um novo presidente, o atual, e disse: isso não é crime político, então eu vou autorizar a extradição dele. Bom, aí surgiu tudo aquilo que vocês já conhecem. Então, disse: não ter, está o crime incluído entre aqueles os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Ele, César Battisti, ele foi condenado na Itália por homicídio. O Brasil se obriga a extraditar autores de homicídio, mas não se obriga a extraditar autores de crimes políticos. Tudo bem? Então, se John Lennon IV, lá na Inglaterra, praticar um crime político e vier para o Brasil, ele não será extraditado. Agora, se ele vier para o Brasil porque cometeu um crime de homicídio lá na Inglaterra, ele vai ser extraditado, ele será extraditado. Ora, por isso que ele diz, é necessário que exista mais uma condição. O crime tem que estar em tratado. O Brasil se obrigou a reprimir. Não é? Não, é um crime que o Brasil autoriza a extradição. E outra, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido pena. Então, veja bem, para eu punir um brasileiro que praticou um crime previsto no tratado que eu celebrei na Alemanha, é necessário que ele venha para o Brasil, está aqui, ó, entrar no território nacional, que esse crime esteja previsto em tratado, que ele seja um crime cuja extradição eu me obriguei. E, ainda mais, é necessário que o agente tenha sido absolvido no estrangeiro. Ou aí não tenha cumprido pena. Então, se tem um crime que eu me obriguei a reprimir, tráfico ilícito de entorpecente, me obriguei. O agente é brasileiro. Lá no país em que ele praticou o crime, na Indonésia, ele foi absolvido. Já imaginou um indivíduo ser absolvido na Indonésia por crime de tráfico ilícito de entorpecente? Não é? Difícil. Aí ele foi julgado lá, não foi condenado, aliás, foi condenado, mas fugiu da cadeia e veio para o Brasil. O Brasil vai puni-lo. Tá? O cara é brasileiro, o Brasil se comprometeu a reprimir o tráfico, o crime foi praticado no estrangeiro, o agente não cumpriu pena, ele foi condenado, mas não cumpriu pena, e se ele foi absolvido? Olha, se ele foi absolvido, o Brasil não vai puni-lo, não é? Então,
É preciso que ele não tenha sido absolvido no estrangeiro. Não é? É preciso que ele não tenha sido... É possível que ele tenha sido condenado no estrangeiro, mas não tenha cumprido pena. E, por último, não ter o agente sido perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Esta linha é a que mais complica o menino na hora da prova. É a que mais complica. Então, veja bem. O Brasil admite a prescrição do crime de homicídio em 20 anos. A Itália admite a prescrição do crime de homicídio em 15 anos. Joãozinho brasileiro praticou um crime de homicídio na Itália. Foi Itália que eu falei? Foi, né? Na Itália. Lá são 15 anos a prescrição, aqui são 20. Ele praticou um crime de homicídio na Itália. Correu para o Brasil, se escondeu em Japeri. Lá ninguém acha ninguém. Não tem nem antena de televisão, nem antena de celular. Ele não acha ninguém. Ele se escondeu lá. Passaram-se 16 anos. Ele se apresenta à autoridade policial de Japeri. Não sei se tem delegacia lá, acho que tem. Tem. Eu acho. Então, se apresenta à autoridade policial de Japeri e diz: doutor delegado, eu sou brasileiro, pratiquei um crime no estrangeiro, entrei no território brasileiro, esse crime de homicídio está previsto no tratado internacional, que o Brasil é signatário. Eu não fui punido segundo a lei da Itália, onde eu pratiquei o crime de homicídio. Não é? Não fui sequer julgado. E estou aqui para dizer para o senhor que eu quero me entregar, eu quero ser julgado. Ah, mas está prescrito. Não, doutor. Delegação está errado. O crime de homicídio prescreve com 20 anos. Está faltando 3, 4. Ele diz, não, mas na Itália prescreve com 15 anos. Nesse caso, teremos que aplicar para você uma causa extintiva de punibilidade chamada prescrição, mas segundo a lei penal italiana, e não segundo a lei penal brasileira. Então, eu estou livre daquele homicídio que eu pratiquei na Itália? Está livre. Passaram-se mais de 15 anos, prescreveu, mas não segundo a lei brasileira, segundo a lei italiana. Então, é possível que a lei estrangeira também possa ser aplicada no Brasil? É possível. Quando se tratar de extinção de punibilidade e ela, a lei estrangeira, for mais favorável ao réu. Que coisa bonita, né, gente? Pronto. Aí nós temos, na verdade, o que a gente chama de quê? Extraterritorialidade condicionada. São 5 condições para se aplicar a lei brasileira. Ser agente brasileiro, estiver previsto em tratado, enfim, o que nós falamos. Aí vem o legislador e cria o parágrafo 3º e estabelece mais 2 condições. Passaram, então, a ser 7 condições. E ele, o doutrinador, vendo estas 7 condições previstas no parágrafo 3º, disse: isto é uma extraterritorialidade hipercondicionada. Hipercondicionada. Professor, na extraterritorialidade condicionada, quantas condições existem? 5.
E na hipercondicionada, aquelas 5 mais 2. Aquelas 5 mais 2. Digamos que Joãozinho tenha praticado um crime de homicídio na Espanha. Venha para o Brasil. Pode ser julgado segundo a lei espanhola? Pode. Pode ser julgado segundo a lei brasileira? Pode. Há tratado, agora o Brasil se obriga a punir, etc. Mas a Espanha pediu a sua extradição. Senhor governo brasileiro, Joãozinho veio aqui na Espanha e matou a namorada. Praticou aqui um crime de homicídio que vocês chamam de feminicídio aí. Eu quero que ele seja julgado segundo a lei espanhola. O Brasil disse, eu não extradito os meus filhos. Quer dizer, em regra, os naturalizados podem ser extraditados. Os meus filhos natos, eu, em regra, não extradito. Bem, só que esse cidadão veio para o Brasil, praticou um crime de... Não vi Brasil, não. Foi para a Espanha, praticou um crime de homicídio e o Brasil chamou esse cidadão para vir responder pelo crime de homicídio no Brasil, porque na Espanha o homicídio é punido com a pena de 1 a 5 anos só. A Espanha se nega a extraditar o brasileiro para o Brasil. O brasileiro que lá praticou um crime. Olha, foi negada a extradição, não se pode aplicar a lei penal brasileira ao crime praticado no estrangeiro. Quer dizer que se o cidadão brasileiro praticar um crime na Alemanha, ele pode ser punido segundo a lei brasileira? Pode. Mas, para isso, ele tem que entrar no país. Olha, e se ele não entrar voluntariamente? O Brasil pede a extradição dele. E se o país, a Alemanha, se negar a extraditá-lo, o Brasil não vai poder puni-lo. Portanto, são 6 condições até agora. Mas o Brasil nunca pediu a extradição. Tá bom, o Brasil nunca pediu a extradição, ele nunca vai ser punido segundo a lei brasileira. Né? Mas e se ele entrar no território nacional? Olha, se ele entrar no território nacional, ele vai ser julgado segundo a lei brasileira, porque ele praticou um crime no estrangeiro. E um crime que o Brasil se propôs a punir, a reprimir. Ora, e se ele não entrar e o Brasil pedir a extradição? Só pedir a extradição não basta. Ele tem que ser extraditado. Se foi negada a extradição, se ela não foi pedida, é possível aplicar a lei penal brasileira. Esta é mais uma condição. Não ter sido pedida a extradição ou ter sido negada. O Brasil não pediu. O Brasil teve um pedido negado. Aí ele pode aplicar a lei brasileira. Ok? Houve requisição do ministro da Justiça. A Josiane já falou isso aí 1.400 vezes. Crime de ação penal pública incondicionada à requisição do ministro da Justiça. Crime de ação penal pública condicionada à manifestação de vontade da vítima, ou seja, à representação da vítima. E crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Olha, eu fazendo uma pergunta para você que está fazendo concurso para magistratura, não é? Uma prova oral. Eu vou perguntar, em qual condição o crime de homicídio doloso
é um crime de ação penal pública condicionada. Gente, ninguém nesse mundo vai acertar. Mas aí você que está estudando comigo vai dizer assim, professor, examinador, eu esperava nessa prova oral uma pergunta mais digna, né, do concurso. Mas o senhor me faz uma pergunta tão fácil, eu vou responder em 1 minuto. O homicídio praticado por brasileiro no estrangeiro, se o brasileiro entrar no país, o homicídio, o Brasil se comprometeu a punir, o cidadão já está no Brasil, ele é brasileiro, não está prescrito o crime de homicídio por ele praticado no estrangeiro. Os senhores não pediram a extradição dele, mas ele entrou voluntariamente no Brasil. E o ministro da Justiça, neste caso, vai ter que requisitar ao Ministério Público a propositura da ação penal contra aquele brasileiro que praticou um crime que o Brasil se comprometeu a punir lá no estrangeiro. Então, o crime de tráfico ilícito de drogas, ele também um dia pode se tornar um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Pode. Mas isso aí é uma outra conversa. Tá? Isso aí a gente vai falar no futuro, quando a gente sair desse negócio de ação penal pública, aliás, de direito penal básico, né? É difícil. Aí, você vai dizer para mim, professor, a extraterritorialidade, o senhor só falou em crimes. Mas no Brasil nós temos crimes e contravenção penal. Meu jovem, minha jovem, o Decreto-Lei 3.688, de 3 de outubro de 1941, lá no artigo 2º, diz: a lei penal brasileira só é aplicável às contravenções praticadas no território nacional. Gente do céu, jogo de azar é contravenção penal ou é crime? É contravenção penal. A lei penal brasileira pode ser aplicada a um jogo de pôquer praticado em Las Vegas? Bom, primeiro que Las Vegas, jogo de pôquer não é crime, né? Mas o brasileiro pode ser punido? Isso aqui no Brasil é uma contravenção penal. Olha, o Brasil não fez nenhum tratado, nenhuma convenção se obrigando a punir as contravenções penais praticadas no estrangeiro. Quando eu disse praticada no estrangeiro, é no estrangeiro mesmo. Então, imagine, os senhores, que um navio de turista, fazendo um cruzeiro, saia daqui e ancora na Espanha, em Portugal. E lá, os brasileiros fazem uma jogatina a noite inteira. O comandante liga para o Bolsonaro e diz: Bolsonaro, essa turma do Brasil não é fácil, não. Estão aqui disputando uma jogatina danada. Ele diz: tudo bem, quando eles vierem para o Brasil, eu vou puni-los segundo a lei penal brasileira. Aí você que está no navio jogando, diz: comandante, fala para o presidente que isso lá no Brasil é contravenção penal. E as contravenções penais praticadas fora do Brasil não são punidas. Ah, tem exceção. Quando eu disse praticadas no estrangeiro, é possível que haja um crime praticado no estrangeiro, mas o território seja brasileiro. Imagine, então, um navio de guerra a serviço do governo, um navio de guerra brasileiro. Onde quer que ele esteja, ele será território brasileiro. Então, se num navio de guerra
ancorado no porto estrangeiro, os soldados, os marinheiros, resolverem fazer uma jogatina, o seu superior pode chegar e dizer: está todo mundo preso. Por quê? Por contravenção penal. Mas nós estamos em Portugal, nós estamos na Espanha, nós estamos na... Peraí, meu filho. Você se esqueceu que navio público ou navio privado a serviço do governo brasileiro é considerado território nacional? Então essa seria uma exceção? Olha, não basta estar no estrangeiro. É necessário que ele esteja dentro de um navio de iniciativa privada, de propriedade privada. E se ele estiver dentro de um navio de propriedade do governo brasileiro e praticar uma contravenção penal, embora no estrangeiro, ele não está fictamente no estrangeiro, ele está em território brasileiro. E isso está lá no artigo 5º do Código Penal. Nós vamos ver, mas numa outra oportunidade. Por que você não falou isso antes? Não tem motivo para isso, ok? Agora, quais são os 2 dispositivos penais brasileiros que tratam da aplicação da lei penal ao crime praticado no estrangeiro? São 2. Tudo está no artigo 7º. Decore-o. Tudo está no artigo 7º. Crime contra a vida do presidente da República pune-se, segundo a lei penal brasileira, de forma incondicionada. Crime praticado por brasileiro fora do Brasil, no estrangeiro, pune-se se tiver previsto em extradição, se tiver previsto em tratado, se tiver previsto ou numa convenção, se o brasileiro entrar no território nacional, se não foi pedida a sua extradição ou esta foi negada, o Brasil vai julgar. Sim, professor. Então, todos os crimes ali previstos no artigo 7º, aplica-se a lei penal brasileira? Sim. E, expressamente, no artigo 2º da Lei de Tortura, Lei 9.455, de 7 de abril de 1997. Está lá. O dispositivo nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido no território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente no local sob a jurisdição brasileira. Aí nós temos o princípio da legitimidade passiva, sendo a vítima brasileira. O crime de tortura praticado contra brasileiro lá na Síria pode ser punido segundo a lei brasileira? Pode. Mas pode como? Primeiro está aqui, previsto em lei. Em segundo, o Brasil tem um tratado sobre esse assunto de tortura. Ele é signatário. Aí o indivíduo é um egípcio que praticou um crime de tortura contra o brasileiro lá na Síria. Esse egípcio pode ser julgado segundo a lei brasileira? Pode. Desde que ele entre no Brasil, haja tratado, tem previsão legal, não está prescrito o crime segundo a lei mais favorável, não é verdade? E etc, etc. Está claro? Aí nós temos o quê? Princípio da proteção, ou melhor, princípio, na verdade, é um princípio da personalidade passiva. Não é? Então, quando o brasileiro for vítima de um crime no estrangeiro, também pode ser aplicada a lei brasileira? Pode. Bem.
Repetindo aqui, ó, lugar do crime é o que nós acabamos de ver. A aplicação da lei penal e nunca a aplicação da lei processual penal. Um crime que teve início lá na Alemanha e o resultado ocorreu no Brasil, será aplicada a lei penal brasileira. Ok? Óbvio. Agora, e quando a gente falar de extraterritorialidade? Vamos lá. Extraterritorialidade incondicionada nessas 4 hipóteses: genocídio, administração pública por quem está a seu serviço, contra a vida do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública brasileira. Ok? É extraterritorialidade incondicionada. Depois vem a extraterritorialidade condicionada. Olha, a extraterritorialidade condicionada é regida por um princípio. Qual é esse princípio? Princípio da justiça universal ou princípio cosmopolita. Agora, quando ele diz condicionada, condicionada a quê? A 5 condições. Quer dizer, na verdade, não são 5 condições, são 7 condições, ok? Mas então, professor, seria condicionada a 7 condições. Sim, são condicionadas a 7 condições. Só que na prova, você vai dizer que as condições estabelecidas no inciso 2 do artigo 7º fazem com que esta extraterritorialidade seja chamada de extraterritorialidade condicionada. Mas, se ele trouxer uma ou as duas, mais uma ou as duas condições do artigo 7º, parágrafo 3º, no caso, são 2 condições. Se ele trouxer, você vai chamar de extraterritorialidade incondicionada. Quando se exige 5 para a doutrina, é extraterritorialidade condicionada. Quando se exige 7, é extraterritorialidade hipercondicionada. Na verdade, temos um detalhe aí. A extraterritorialidade condicionada, ela não existe. Por quê? São 7 condições. Mas ele separa estas 7 condições num determinado. A lei penal brasileira, parágrafo 3º, a lei penal brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Então, nós temos aqui uma personalidade ativa. Por quê? São 5 condições. Pronto, condicionada. Mas, e se o crime foi praticado por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil? São necessárias aquelas 5 condições mais 2. Por isso que ele diz que é hipercondicionada. Bom, eu vou encerrar confirmando isso aqui. O crime praticado por brasileiro fora do Brasil, no estrangeiro. O brasileiro, para que o brasileiro seja punido também segundo as leis brasileiras, são necessárias 5 condições. Extraterritorialidade condicionada. Porque o agente ativo é o quê? Brasileiro. E quando o agente passivo for o brasileiro? Aí são 5 condições mais uma. 5 condições, mais uma, mais 2. Mais 2. Houve requisição do ministro da Justiça para punir o estrangeiro que praticou um crime contra o brasileiro fora do Brasil? Houve requisição? Houve.
Então, tem 6 condições. O Brasil pediu a extradição daquele cidadão? Não. Então, se pode. O Brasil pediu a extradição? Pediu, mas foi negada. O Brasil pode punir o estrangeiro, né, que praticou um crime contra brasileiro fora do território nacional. A esse fenômeno dá-se o nome de extraterritorialidade hipercondicionada. Quando a gente for brasileiro e praticou um crime no estrangeiro, ele pode ser julgado segundo a lei brasileira, caso ele entre no país? Pode. Pode. E, nesse caso, nós estamos diante de uma extraterritorialidade incondicionada, hipercondicionada ou condicionada? Condicionada. E se, por acaso, ele, estrangeiro, praticou um crime contra um brasileiro, ele estará sujeito a condições, a uma extraterritorialidade condicionada, incondicionada ou hipercondicionada. Ora, se ele é estrangeiro e praticou um crime contra um brasileiro, é hipercondicionada. E agora, se esse brasileiro for um presidente da República? Olha, se for um presidente da República, embora ele seja estrangeiro, ele está sujeito à lei brasileira por um crime praticado fora do Brasil, ainda que tenha sido julgado e condenado lá. Ok? Mas se ele entrar no Brasil, você matou nosso presidente da República, lá na Alemanha. Vem cá. Ah, mas já cumpri a pena. Quantos anos você foi condenado lá? Ah, eles lá reconheceram o privilégio, né? Então me condenaram só a 8 anos. Ah, você vai ser julgado aqui segundo a lei brasileira? Também. Mas já paguei. Não tem problema. Você pode ser até absolvido aqui, menino. Mas você tem que ser julgado aqui. Aí você vai ser julgado, e se eu for condenado a 12 anos? Já que você cumpriu 8 lá, você só tem 4 a cumprir aqui. Ah, sei. E como é que se chama isso aqui no Brasil? Ele vai dizer detração penal. Detração penal. Ok? Mas essa detração penal, ela, na verdade, não está no artigo 42. Ela está no artigo 8º. Está claro? Porque ele trata da aplicação da lei penal brasileira. Aí, quanto ao critério pena, seria uma situação de cumprimento de pena. Tá? Aí, atenua, diminui. Não é? Não é um caso de diminuição de pena, não é um caso de atenuação de pena, não é caso disso. É, na verdade, uma detração penal. Ok? Mas isso não é objeto dos seus estudos. Só que seu pai vai comentar contigo e vai dizer, meu filho, isso aí é detração penal. Isso aí não está na aplicação da lei penal. Isso está no artigo 42, que está no capítulo das penas. E penas não cai para você no concurso da Polícia Civil. Não cai no concurso do TJ. Ok? Bem, dúvidas? Zap. Junto às dúvidas que vierem, e monto um vídeo e respondo todas de uma única vez. Ok? Não vou ficar respondendo dúvida individualmente. Até porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos que têm timidez, que sejam tímidos e não tenham coragem de perguntar. Não é? Então, por favor, dúvidas, lance lá no grupo e eu vou tirar num vídeo, ok? Agora, é óbvio que é difícil você ter dúvida nisso aí, porque vai depender de você decorar tudo que está escrito aí. É só você ler e pausar, ler e pausar, ler, memorizar e pausar, ler, memorizar e pausar, ok?
Um abração para vocês. Tudo de bom. Tem que encerrar aqui, né? Interrompo. Certo?